Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Emocional Cast. Que delícia ter você com a gente. Eu espero que essa história te emocione assim como me emocionou quando eu conheci essa maravilhosa. Hoje eu tô trazendo alguém que é muito especial para mim. Esteve comigo nos momentos muito difíceis da minha vida, talvez ela nem saiba disso, mas foi quando tudo começou, despertei a Luana empresária. A Luana, que hoje olha para os negócios não como só uma psicóloga, mas como uma mulher, como uma empresária. Você esteve comigo nesse momento. Foi Opa. muito bom. Hoje eu estou aqui com a Gabi. Gabriela Mello. Gente, a história que eu tive com a Gabi foi de conexão com o Joel, né? Várias das pessoas que eu trouxe aqui foram de conexões com o Joel, mas eu não trouxe. Eu sempre digo, Gabi, que chega até aqui pessoas que, além de eu admirar demais, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande. Porque admiração e ter carinho são coisas diferentes. Sim. E você é uma pessoa que eu admiro e que eu sinto um carinho muito grande, que eu coloco em oração todos os dias. Opa. Alguém que valeu a pena na minha vida ter por perto. Tá? Obrigada por você ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Obrigada, Luana. Nossa, começou assim já, pá, né? Obrigada demais. Eu acho que, primeiro, a recíproca verdadeira. Admiro Obrigada. tudo que eu tenho acompanhado de você, e não só daquilo que todo mundo está vendo, mas a gente que Dos já bastidores. conhece há bastante tempo. É uma jornada e essa jornada demanda energia com filhos, com família, com de outro estado e vai e volta e tal. Então, fico feliz demais por tudo estar acontecendo como deveria ser, né? Muito Às obrigada. vezes a gente acha que não é, mas é como deveria ser, está sendo. Isso. Então, obrigada pelo convite mais uma vez. Que delícia! Hoje nós vamos falar. Assim, eu vou te fazer uma pergunta agora. Ih. é, que para mim é muito importante quando eu me conecto com alguém, né? Eu sempre falo, quem é essa pessoa? Né? E é óbvio que quando eu pergunto quem é você, vem um milhão de coisas pra gente falar. Bem, Né? Você pode falar da Gabi empresária, da Gabi empreendedora, da Gabi pessoa, da Gabi mulher. Você pode falar de muitas coisas. Mas eu gostaria que a Gabi, antes de eu apresentar, né? Eu sempre falo, por que você não apresenta? Eu tive um comentário desses uns dias. Por que você não apresenta no podcast a pessoa antes, né? E eu vejo que muitos desses momentos é apresentado. Porque a minha percepção de quem é a pessoa é diferente da percepção de que é a pessoa é. Então, a então, primeira pergunta é: quem é a Gabi? eita. É tão difícil a gente falar da gente, né? É um pouco difícil porque às vezes a gente vai para cima e vai para baixo, mas esse é o ser humano, né? Sim. Então, sou um ser humano que busco as alegrias, entender as tristezas. Sou filha, sou irmã, sou namorada, sou amiga, sou alguém que tem muitos sonhos e busca realizá-los. Delícia. É alguém que é incomodada com, às vezes, a velocidade de algumas coisas. Às vezes eu gostaria de estar mais lenta e às vezes eu gostaria de estar mais acelerada. Então eu percebo e as pessoas falam assim: isso é próprio do aquariano. Eu falo, ih, não sei muita coisa de signo, mas eu tenho essa Cadê característica, assim. Glorinha pra falar dos signos pra gente Não agora? é? Então, eu tenho muito essa questão, assim, de ser uma pessoa extrovertida, gosto de me reunir com pessoas, mas gosto do meu silêncio, gosto do contato com a natureza, mas gosto do mundo dos negócios. Trabalho com vendas em São Paulo, hospitais, então essa loucura, esse mix aí, sou eu. Essa sou eu. Olha só que interessante, né? Gosto de estar com pessoas, gosto do meu silêncio, gosto disso, mas também sou isso.
Não dá pra gente pôr o ser humano numa caixinha e dizer o que ele tem que ser, do jeito que ser. Eu vejo assim que olhar para as entrelinhas e para os extremos é tão importante quanto olhar só para, eh, por exemplo, né? Luana de negócio, Gabi de negócio, eh, Gabi namorada, Luana namorada, pessoa, né? Você ainda não é mãe, mas Luana mãe. Não dá pra gente olhar em um lugar específico, né? Não dá. São inúmeros papéis, né, Lu? Como é É, que a Gabi equilibra isso? é, eu falei isso outro dia com uma amiga quando a gente estava falando sobre saúde, que eu acho que é um ponto que interliga bastante a gente aqui, né? Você Verdade. fala muito da saúde emocional, psicológica e tudo mais, e eu acredito que a gente precisa alinhar. Eu acredito que nós somos trinos, né? Então, a questão do corpo, alma e espírito, eu acho que esse é o grande equilíbrio que hoje, muitas vezes, ou a gente faz muito cuidar da gente, acreditar que é só o corpo e não é. Ou cuidar da gente, achar que é só o conhecimento e não é. Ou cuidar da gente e só o espírito e não é. Então, é, é um pouquinho de cada coisa. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro, olhar para fora, olhar para cima. Esse eu acho que é o equilíbrio. E tentar harmonizar essas coisas com as nossas atitudes, com as nossas palavras. A gente erra muito, mas nesses erros é onde a gente consegue lapidar e melhorar. Eu acho que esse é a busca do equilíbrio. Que delícia. Que delícia entender que você falou uma coisa aqui. Olhar pra dentro, olhar pra fora, olhar pra cima. Eu acho. Vou te fazer uma outra pergunta. À vontade. Várias. Quando você fala olhar pra cima, o que que Deus representa na tua vida? Orientação, sabedoria, sentimento, conexão, pausa. É um mix de várias coisas, porque quando você está acelerado demais e ansiosa, primeira coisa que você fala, Deus, É isso. né? Então, tipo, tô muito feliz, Deus. Então, eu acho que É. Deus é onipresente, onipotente. Então, na minha vida, embora eu sou católica, né? Criada uma mãe extremamente católica. E eu demorei muito para ter essa conexão com Deus. Esse momento até é um pouco. Porque eu tive momentos de quebra de relação com meu pai. Uhum. E o pai é o pai, né? O pai é o biológico e o espiritual, o pai de todos. Eu tive esse momento de pausa ali. Eu nunca briguei com Deus. Foi um momento de pausa, porque eu tive um momento de pausa com meu pai. Então, mas eu percebi que em algum momento aquilo precisava voltar. E é um momento de perdão. Uau. Meu Então, Deus, no começo. foi um momento de perdão. E como é que você percebeu isso, Gabi? Olha, por incrível que possa parecer, eu estava num. Eu sou analista de perfil comportamental, né? Então, nas minhas formações, numa sessão de devolutiva, uma Master Coach, nunca esqueço desse dia, eh, eu falei, poxa, eu acho que eu gostaria de ter um pouco mais de sabedoria espiritual. Eu falei isso para ela. Eu falei, acho que me falta muito. E realmente nessa época ainda estava muito, era muito superficial o que eu lia, o que eu estudava. E aí ela, e a gente conversando, eu falei, putz, eu não falo com meu pai há quase 6 anos, que esse foi o tempo de pausa. Ela falou assim: agora você conseguiu me responder
a pergunta que você me fez e a necessidade que você tem. Quando você brecou essa relação com seu pai, você brecou a relação com o pai de nós todos. Se você acredita em Deus e se você acredita que ele tem essa figura do pai. Uau. Então, aquele dia eu falei, putz, é isso, né? É isso, assim. E aí eu falei, como fazer? Ela falou, você já ouviu falar da palavra perdão, né? E você sabe o que quer dizer o perdão? Aí eu falei, puta. Sabe, foi um dia assim, eu chorei muito, Luana. Eu acho que eu chorei por 2 dias ali, tipo, não conseguia parar de chorar. Porque Porque mexeu, né? mexeu e eu me senti ruim, eu me senti, putz, quanto tempo de vida sem essa relação, quanto tempo distante de Deus, quanto tempo distante do meu pai, afinal de contas, ele é meu pai. Hum. E certamente tudo que ele fez com o que ele tinha de melhor. Porque não é possível um pai querer fazer algo de ruim para um filho, Também não concordo. né? Então, Eu acredito muito nessa verdade. então é isso. Eu acho que é, são as nossas necessidades de determinar, a gente acreditar que a gente pode determinar como o outro tem que ser. Não, ele é. Tem uma frase clichê que diz, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. As pessoas só podem dar Real. aquilo que elas têm dentro delas. E quando você fala assim, né? E de aceitar, por exemplo, seu pai, Sim. eu lembrei de uma coisa que o Amush falou pra mim do Resiliência Humana. Ele falou pra mim o seguinte: tua vida não vai pra frente enquanto você não desbloquear dores causadas na sua mentalidade por outras pessoas. As pessoas deram aquilo que elas tinham. E no fundo é você que não aceitou o que ela tinha. Então o problema não é com ela, o problema é com você. Foi você que bloqueou, foi você que não aceitou. E eu comecei a pensar sobre isso. Falei, será? Tudo sou eu? Tudo sou eu? Sim. Né? E faz todo sentido no que você está falando agora. Porque se eu não consigo ser o melhor de mim, principalmente para as pessoas que me feriram em algum momento, em alguma Sim. fase, o que eu vou ser lá na frente? Será que eu vou estar próxima a Deus? Será que eu vou estar conectada e em equilíbrio com essa tríade corpo, mente e espírito? Eu penso até, Luana, que tem um ponto bem importante aí que você falou, assim, se eu não puder estar bem, tratar bem essa pessoa, né? Você acabou de falar. Eu penso que a gente tem um jeito muito egoísta de lidar com as coisas. É a coisa do ser humano. Pela sobrevivência, a gente acaba sendo egoísta. Por quê que eu vou falar isso? Porque é muito fácil a gente tratar bem com quem a gente se dá bem. É Sim. muito fácil a gente mimar, é muito fácil a gente dar risada, é muito fácil a gente ser gentil, é muito fácil a gente ter compaixão, empatia com quem a gente se dá bem, na alegria. O difícil é a gente ser empático, ser feliz, ser gentil com quem a gente não se dá bem. No momento de dor, com a pessoa que talvez a gente tenha muitas arestas para parar. Da mesma maneira que o nosso jeito egoísta, isso é uma loucura no ser humano. Muitas vezes você consegue ser gentil com quem está sofrendo, mas você não consegue comemorar com quem está comemorando e vencendo. Uau! Entendeu? Então, eu consigo te ajudar. Eu estendo a minha mão, eu consigo te ajudar porque você está mais frágil do que eu, ó. Mas se você estiver muito feliz e eu não estou bem, eu não consigo comemorar com você porque eu estou para baixo. Isso é do ser humano. E é muito verdade isso que você está falando, Gabi. E tem uma coisa que mexe comigo quando eu percebo essa divisão. Tô embaixo, não consigo olhar para cima. Porque a gente, enquanto humano, temos dificuldade de olhar para as nossas vulnerabilidades. Nossa. Quando eu erro, eu fico mais me culpando e tentando me esconder do que tentando limpar e desapegar dessa culpa que tá doendo. Enquanto eu, como humano, não entender
que eu também posso olhar pra cima e dizer assim, eu sou vulnerável, eu tô fraca, me senti fraco, fraca, mas eu preciso da sua ajuda que já chegou aí. E não, e eu não sei, mas a sensação que eu tenho é que é um medo gigantesco de mostrar pro outro as nossas fraquezas, que a Sim. gente acaba se perdendo, né? E é perder a oportunidade, porque Ótimo isso. eu acredito que quando você demonstra sua vulnerabilidade, o ser humano quer ajudar. Então, se eu estou vulnerável, óbvio, eu estou falando de gente que tem princípios, estão alinhados, valores, eu acredito nisso, né? Se você está de encontro a pessoas que não tenha muito isso próximo a você, é como uma sociedade onde as pessoas têm valores completamente diferentes, não vai dar certo, no médio e longo prazo não vai. Numa relação qualquer com outro ser humano, se os valores não são alinhados, se ali não tem uma mínima equalização, não tem como ter essa conexão, mas se há um equilíbrio ali mais ou menos de valores, a vulnerabilidade conecta. Concordo. E entender uma coisa, as pessoas que estão nos ouvindo. Se posicionar na tua vulnerabilidade não é se posicionar como vítima da história. Exato. Depende muito do teu olhar, né, Gabi? Quando você fala que a vulnerabilidade conecta. Quando eu falo algo que eu passei antes da gente começar o podcast, nós estávamos conversando sobre, né, o preço do crescimento, né? Exato. A gente cresce, tem um preço a ser pago. E as pessoas que crescem, muitas vezes, elas passam pela vulnerabilidade e elas conseguem olhar a sua vulnerabilidade sem apontar a vulnerabilidade do outro. Claro. E quando a gente cresce, a gente perde uma coisa chamada essência. A gente se perde da nossa essência, a gente se perde de quem a gente é, de quem. Por quê? Você tá crescendo, você tá com aquele prazer, você tá sentindo prazer. Crescimento é prazer, tem os desprazeres, óbvio, mas Claro. você ganhar algo é muito melhor do que você perder algo. Sim, Embora perder também seja importante, né? exato. Faz Mas você parte. falou uma coisa que, poxa, a gente só vai aprender o equilíbrio entre ganhar e perder quando você entender o quão vulnerável você é para estar nesses extremos. Dias de luta, dias de Que, glória, que forte isso, não né? é? Que forte isso. Eu acho que parando para pensar que imagina a nossa vida, a vida tá sempre entre o ponto baixo aqui e o ponto alto do elétron, né? Ela corre entre a ponta de cima e de baixo, né? Sim. Quando vai no retinho, Acabou. acabou. Então, a nossa Morreu. vida acontece aqui dentro. Nos altos e baixos. É muito claro, a natureza é muito clara para gente. Ela Sim. mostra no batimento cardíaco, na nossa respiração. É no sobe e desce que a vida acontece. Ela não acontece nem para cima disso e nem para baixo disso. Ela está aqui. E aqui é muita coisa. Aqui é alegria, tristeza, riqueza, pobreza, vulnerabilidade. Uau! Assertividade também. Tudo vem aí, né? Vem tudo, então, só que eu acho que você falou uma palavra fortíssima que tem a ver com, eu acho que é o fio da vida. Ele anda no dentro daquilo que é a tua essência. A palavra autoconhecimento, ela traz muita coisa de quem é você, mas é para além de quem sou eu, é para que eu vim aqui? Putz. Para que quem sou eu? OK. E para que eu vim aqui? Para quê? Eu acho que ela traz isso, sim. Eu acho que ela leu o meu pensamento. Eu ia te fazer uma pergunta. Por que a Gabi existe? Para Oh, quê? Para quem? a Gabi existe porque algum dia
duas O papai e a pessoas. mamãe. E aí aconteceu ali aquilo que a ciência explica, mas é, eu acredito que nós viemos aqui para melhorar, né, uns aos outros, né? Uau. Eu acho que a gente veio aqui para aprender, eh, e a gente aprende e ensina, O tempo todo, né? né? Então, dá um reset, começa de novo, dá um reset, contorna essa rota, não deu certo, vai para essa. Então, eu acho que é para isso que a Gabi, que a Luana, todos nós existimos. E aí, o degrauzinho, eu vou colocando um degrau para você e você vai colocando um para mim e a gente vai caminhando aí nessa escada da vida. Eu acredito nisso demais. Que legal ouvir isso. Tem uma coisa dentro desse processo, né, de existir que tá muito ligado às escolhas que a gente faz também. Conforme a gente vai fazendo escolhas, nós vamos nos conectando com outras pessoas que vão nos fazendo existir na vida. Sim, Mas esse existir precisa ter sentido. sente. Precisa ter sentido. E pensando nisso, o sentido da vida da Gabi, qual é? Nossa, eu acho que o sentido ele tem a ver com o propósito. Eu acho que o sentido ele tem a ver com o dom. Tom. Eu acho que todos nós temos e às vezes a gente acaba escondendo assim, atrás dessas cortinas escuras da vida, sabe? Eu acho que a gente tem dons, a gente tem talentos e a gente precisa dar vida a eles. A gente precisa trazer para fora, né? Então, pensando que eu vou te falar uma coisa, talvez explique um pouco qual é o sentido da vida da Gabriela. Além de viver em bons relacionamentos com as pessoas que eu gosto, que eu vou me conectando, não só na vida pessoal, na vida familiar, mas na vida profissional. Dias atrás, um amigo falou assim: Cara, às vezes você larga de cuidar da sua para ir ajudar a cuidar do outro. Isso é super verdade. Eu te Muitas vejo assim. vezes. E daí eu falei, pô, mas eu trabalho com hospital, com venda hospitalar, ali tem uma vida, então eu tenho uma questão com a vida humana. Eu trabalho com vendas. Aí você fala assim, ah, você é vendedora. Pera, pera, vamos ver qual é o conceito de vendas, né? Porque o conceito de vendas traumático para algumas pessoas, né? E aí eu não vou dizer que se o erro está no vendedor ou quem comprou, Uhum. mas vendas, nós vendemos o tempo inteiro. Pressupõe entrega de soluções, pressupõe eh, resolução de dores, pressupõe entrega. Você tem um desejo, eu posso realizar o seu desejo através de uma retirada de uma dor que você tenha, ou realmente você tem um prazer, eu posso entregar com algum serviço ou um produto. Venda tem a ver com isso, tem a ver com uma troca, valor agregado, de que maneira eu te atendo. Todos esses processos têm a ver com vendas. Eu vivo envolvida em vendas há muitos anos. Tem sentido nisso, precisa ter sentido nisso. Uhum. Precisa. Não é eu olhar para minha conta bancária se eu não estou entregando aquilo que eu acredito que faz sentido. Então, tem que ter solução, tem que ter. Yes! Nunca tinha pensado nisso. A venda, na verdade, é só a solução. É uma entrega que soluciona o problema de alguém. Exato. Se você tem que, para você amar vendas, você precisa amar ser solucionador de problemas, porque você não sai, a não ser que você. Até quando você tá triste e sai comprando loucamente, você quer solucionar uma dor. É É uma verdade. fuga comprando roupa, sapato, viagem. É uma fuga, é uma tirar aquele vazio que tem aqui para colocar alguma coisa. Até é uma solução. É uma solução.
que você acionou naquele momento. Existem muitas pessoas que sabem solucionar problemas, mas não se sentem vendedores. E é por isso que elas não fazem nem sentido para a vida delas, nem muito menos para a vida das pessoas, porque elas poderiam ajudar, elas poderiam Muito. estender a mão. Tem Qua- muita gente esperando essa pessoa. Quando que você descobriu isso, Gabi? Vou te falar quando. Eu sendo dentista de formação, olha que Eu coisa achei que louca. ela não ia falar sobre isso, gente. Já ficou para trás, né? Mas nunca vou deixar de ser dentista, né? Então, quando, eh, quando eu era atuante na odontologia, eu não tinha exatamente a percepção de que aquilo era uma venda, tá? Eu não tinha essa percepção. E, mas sabe quando era que eu tinha a verdadeira, putz, foi uma venda legal? No retorno do paciente, no feedback por uma mensagem. Porque na odontologia a gente entrega sorrisos. A gente muitas vezes faz a pessoa voltar a sorrir para uma foto. Muitas vezes a gente faz uma pessoa que não estava buscando uma oportunidade de emprego, uma entrevista, porque faltava dente, tinha um dente cariado, tem infinitas coisas. Na odontologia você entrega a possibilidade da pessoa se alimentar bem. Então, quando eu paro para pensar qual é a consequência o resultado final, o resultado cura tudo. Já tem o nosso mestre que fala isso, É né? verdade. Então, Resultado cura o tudo. resultado, aí você fala, putz, cara, eu não vou me sentir aqui, porque na área médica, na área odontológica, qualquer profissional de saúde sempre tem aquela coisa de, tipo, ter medo de vender o seu serviço, porque as pessoas, se você cobra mais, tem muito uma questão de fulano é mercenário. Pô, é saúde. Putz, mas caramba, é um serviço. Eu solucionei o seu problema? Eu vendi bem, acabou. Vendas tem a ver com ganha, ganha. Uau. Ganha, ganha. Não tem a ver com eu me dar melhor do que você, nem você se dar melhor do que eu. Tem a ver com ganha, ganha. Jogo da vida, Isso em do tudo, né, longo Gabi? prazo. Em tudo, em todas as coisas que a gente possa vender. Exato. Tô pensando aqui nas possíveis, nas N milhões de vendas que a gente pode fazer. Ou no mercado, quando eu compro algo, né, um produto, ela tá sanando o quê? Minha fome, minha necessidade de limpeza, de organização, Tudo. de... Tá, né? Eu compro, eu ajudo quem me vende, a pessoa me vende um produto de boa qualidade. Pensar que num restaurante é a mesma coisa, comida, né? É, roupa passando meu frio, me deixando mais bela, enquanto eu, eu tô pagando por isso. Exato. Agora um serviço. Tô lembrando, eu acho que ela vai falar isso, eu acho que ela vai, mas já vou aqui dar um spoilerzinho. A clínica, a própria clínica que vocês montaram. Sim, Sinto dor. Vou lá, eu compro o quê? A solução da minha dor. exato. As mãos da Glau vai lá e Exato. me. É isso. Em tudo dá certo, né? Em tudo. Tudo, tudo. Imagina uma pessoa que às vezes começa a apoiar a vida numa muleta. Imagina o que que é você, né, tirar aquele, cara, não faz parte de você, o seu corpo tem uma inteligência, aciona ele, É isso. sabe? Então, na clínica, na Base Camp, a fisioterapia ela ganhou um espaço muito grande na minha vida depois que aconteceu um negócio muito, muito, muito forte realmente relacionado à minha família, à minha madrinha, que no primeiro ano do Covid, ela ficou 89 dias no hospital, desses 43 na UTI. Luana, eu vi o dia que minha tia saiu do hospital, ela não tinha tônus nem de membros superiores nem de inferiores. Força Daí, nenhuma. exato, eu vi
ao longo de 10 dias consecutivos, a fisioterapeuta fazer a minha tia já andar com a ajuda daquela, parece um Andador, né? andador, parece uma mesinha assim, né, que Uhum. vai. Você entende? Então você devolve dignidade, você devolve vontade, você devolve. Quem disse que você tem que envelhecer cronologicamente e levar o teu corpo para baixo, não ficar em pé até o último dia da sua vida? Sim. Trazer uma reflexão para quem está nos escutando agora. O que que você tem de sabedoria, talvez? Eu não falo conhecimento porque conhecimento é um estágio anterior à sabedoria, né? E eu acredito que a gente só pode vender quando a gente torna isso sábio, né? Por Sim, exemplo, agora é uma sabedoria. Eu entendi que a fisioterapia salva vidas, né? Você transformou teu conhecimento numa sabedoria. sim. Mas o que que as pessoas que estão aí nos ouvindo, elas têm de sabedoria para contribuir e solucionar o problema de algumas pessoas? Todos nós temos algo para ajudar, não tem? Com certeza. Porque na minha cabeça um conceito simples de sabedoria é a prática do conhecimento. É o refinamento do conhecimento. Eu tenho conhecimento no livro, de uma palestra, de uma aula, de um curso. Eu adquiri conhecimento. Eu ponho em prática. Sabedoria é Prática ação. é ação, é posta em prática. É assim como a compaixão é a ação da empatia. Ser só empático, Não resolve. se eu não juntar um pouquinho de gentileza, estender a mão, compaixão, não resolve. Você me fez lembrar de uma coisa. Tava numa palestra uma vez e o cara perguntou assim: quem aqui, ao ver uma pessoa que mora na rua, sente empatia? Fica incomodado? Exato. 100% das pessoas levantaram a mão. Quem aqui para o que tá fazendo para ir alimentar, para ir vestir, para entregar algo a essas pessoas? 2, 3 pessoas levantaram a mão. Nada adianta nós sofrermos ao ver o outro se não nos compadecermos. Exato. É isso. Porque imediatamente assim, vem inúmeros pensamentos num sinal. Vem. Você fica com medo. Muitas vezes de abrir uma janela. Tem isso. Você falou de uma coisa legal: sinais. Você acredita que existem sinais? Eu acredito numa intuição. Fala mais. Eu acredito. Eu sou uma pessoa que valorizo muito a minha intuição. Eu acho que quanto mais a gente está aberto, quanto mais a gente dá abertura para nossa vida, para a gente. Eu tô numa conversa com você, ou estamos num café, chega uma terceira pessoa, nós estamos aqui dialogando. Se eu não der abertura, dificilmente algo de intuitivo vai vir aqui. Se eu dou abertura, algo vai vir. Tem a ver com abertura. Qual é o que você quer para sua vida? Você quer estar fechada para você ou você dá abertura para sua vida acontecer? Como eu disse, eu sou uma pessoa inquieta, estou sempre indo. Então, eu capto muito fácil, eu tenho uma. Eu acho que isso é da abertura. Isso tem a ver com intuição. Tem alguma coisa aqui que. Da mesma maneira que quando eu estava na odontologia, eu já estava quase 10 anos atuando com odontologia e eu sentia inúmeras dores, 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 dores. Não era mais para eu estar ali.
O corpo tava mostrando o desconforto que tava. E eu tive que abrir a minha percepção para, cara, não é possível. Eu tô começando a perceber muita parte é chata. Ou será que é chata? Ou será que eu tô denominando chata porque já não é mais para eu estar aqui? Uau. E existe uma forma de acessar essa intuição? A Gabi tem algo específico que ela faz para olhar para isso? Olha, eu acho que eu gosto muito de viver os meus silêncios, né? Como eu falei, a gente estava conversando, eu gosto muito de silenciar um pouco. Eu acredito que no meio do barulho, no meio da doideira, eu acho isso pra mim. Eu acho que quando a gente dá uma desligada, silencia um pouquinho e se conecta aqui, sabe? A gente consegue ser intuitivo. No meio do barulho, na vida automática, dificilmente, né? Uhum. Se a gente está fazendo, se eu estou conversando com você, pensando o que eu tenho que fazer daqui 2 horas, esquece. Eu já não estou mais aqui. Então, a intuição, ela é aqui, ó. É a presença. É a presença. É estar presente para o sentir. É isso. Faz sentido? É isso mesmo? Total. Luana, eu trabalho com vendas. Se eu não estiver presente, eu não percebo a necessidade do meu cliente. Pode ser uma palavra. Uau. Intuição é estado de presença. Tal. Para mim tem muito, 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 muito a ver. Me fez lembrar de uma situação. É uma situação clínica. Às vezes eu recebo algumas mães perdidas porque não sabem o que fazer com seus filhos. Hum, Eu estava contando para a Gabi algo que eu já passei como mãe também. E às vezes a gente se sente, poxa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Porque às vezes a coisa vai acontecer com a gente também, né? sim. E aí me veio essa mãe na cabeça agora. Eu tava passando por um momento difícil dentro da minha vida Uhum. como mãe. E eu. E agora? E agora? Né? Será que eu tenho capacidade técnica, sabedoria principal Uhum. para ajudar essa mãe? Qual era o caso? A mãe não sabia lidar com o filho. O filho não saía do videogame, não saía do quarto, só queria ficar. E ela não estava entendendo muito bem o momento em que esse adolescente estava ali. Para ela foi assim, do dia para noite. E aí, numa conversa, a gente entendeu que era uma construção. Uhum. Que ele não começou do nada a querer ficar só dentro do quarto, que ele estava desenvolvendo algo, ela dizia, né? É um processo depressivo. Eu falei, não, ele só está desenvolvendo uma resistência para aprender a lidar com a tua falta. Se existisse presença, talvez ele não estivesse tão trancado assim. Exato. E aí, quando você falou do estado de presença, me veio muito isso, sabe? Esse momento. Esse momento. Falei, é isso. O que aconteceu. E nesse momento em que eu dei esse insight para essa mãe, eu tive o mesmo insight da minha relação. Puxa, às vezes o que me falta é presença. Se a gente entender que estar presente em tudo que a gente vai fazer, em qualquer coisa na vida, a gente chega lá. Tem muito mais verdade, né, Gabi? Eu acho. Tem. Olha, tem a ver com aquilo que é a sua proposta. Qual é a sua entrega na vida, né? Qual é a que vim, né? Qual é a sua Uhum. entrega? Se eu tô com a minha mãe, eu moro aqui em São Paulo, ela mora no Rio. Se eu tô com a minha mãe, eu chego lá e eu fico no telefone falando com alguém daqui, eu não tô lá. Boa. Se eu estou jantando com um cliente, se eu tô pensando que eu quero chegar em casa, eu não tô lá. Boa. Se eu estou para quem é mãe e eu sou filha, né? Eu vivi, como eu falei, eu vivi uma infância com a minha mãe muito, com um relacionamento muito complexo com meu pai. Quantas foram as vezes que eu dormia
Minha mãe às vezes falava, depois ela falou isso chorando, assim, tipo, se penitenciando por situações onde ela pegava o telefone para conversar com a minha tia, para falar, reclamar do meu pai, e eu queria dormir, eu dormia de joelhos no chão aqui na perna dela, assim, tipo, mãe, vamos, né? Aquela coisa do filho querendo, e eu adormecia ali. Ela falava, meu Deus, quando eu vi você estava dormindo, e aí ela com uma culpa enorme daquilo ter acontecido, entende? É, por que eu quero falar isso? Porque ou a gente está presente para quem está ali, a vida só está ali no agora, de tudo. Da nossa vida só acontece o agora. O passado não existe mais e o futuro não existe. O futuro é Quem um, garante que amanhã o futuro é vamos um estar? cronológico. O que que é o futuro? É o que vai acontecer. E se não acontecer? Não tem o futuro. A vida é o agora. O que é o futuro? Quem está fazendo? A gente tem uma perspectiva do que a gente quer ser ali na frente, né? A história até do quando eu chegar lá. E se não chegar? E o que é o lá? E será que o lá é isso tudo mesmo? E será que quando tá bom, eu cheguei lá, você vai estar com essa felicidade toda? Que interessante o que você tá falando, porque, poxa, eu já cheguei lá várias vezes, mas quando eu chego lá, tá faltando. Tem outro caminho a ser percorrido. Que doido isso, né? Tem uma coisa que até quando nós vamos ficar buscando para chegar, chegar, chegar? Viver é se equilibrar naquilo que a gente está vivendo agora. Sim. Processos de vida, por exemplo, o que você falou é muito legal. Vou visitar alguém, mas fico no celular. Vou fazer uma viagem de descanso, mas não me desligo. Preciso postar na rede social o tempo inteiro. Vou, sei lá, vou Jantar tomar com o esposo? jantar, vou tomar Fica um no telefone. café, vou fazer qualquer coisa com um amigo, né? Amiga, vou o que eu for fazer. Percebe que o ser humano nunca está presente? É. E aí, acelerado, cheio de notificações nos celulares, porque eu não posso perder, porque eu não posso perder, porque eu não posso estar fora, porque eu tenho que viver aquilo que às vezes nem é o que você quer viver. No acelerado que nem é aquilo que você veio para viver. Uhum. E aí você se desconecta do que você veio para viver e aí acontecem essas coisas. O filho fica depressivo e blá, Eu me blá, sinto blá. perdida. Gabi, teve algum momento da tua vida em que você se sentiu perdida? Sim, Você pode compartilhar? com certeza. O primeiro momento o primeiro momento da minha decisão de fazer, eu acho que essa foi a primeira vez que eu me senti bem perdida. De eu decidir que faculdade, porque a gente é muito nova. Atrás. Mas esse momento foi um pouco, tem uma história, porque aconteceu, olha isso, Luana. Olha como é que os nossos modelos, olha como os traumas da época da infância, eles conduzem a nossa vida muitas vezes para onde não é realmente que a vida deveria ir, ou em algum momento a gente, vou mudar a rota. A odontologia apareceu na minha vida num dia onde houve uma discussão entre os meus pais, eu voltando da escola, eles discutindo no carro, blá, blá, blá. Nessa época, é a minha prima mais velha, que eu tenho da irmã mais velha do meu pai, morava, ela é dentista, ela morava com a gente e ela percebeu aquela confusão, a gente chegando, ela percebeu que eu estava um pouco assim com aquela discussão, ela me chamou para eu ir para a tarde, passar a tarde com ela no consultório odontológico. Eu tinha por volta dos meus 5 para 6 anos. Meu Deus, tô E arrepiada. eu fiquei, eu lembro direitinho da sala, fiquei sentada numa poltrona. Eu acredito que ela me deixou naquela sala a tarde inteira, porque não ia ter nenhum chororô ou alguma coisa do tipo. E tudo correu muito bem. Ao final, ela perguntou: Você gostou? Me deu uma folha, fiquei escrevendo e desenhando o que eu via e tal.
E a partir dali, à noite, desde aquela noite, no jantar, teve assim: a Gabi vai ser dentista. É, minha filha, você vai ser dentista? E meu pai, você vai ser dentista? Na escola eu vou ser dentista. Com os amigos, o que que você vai fazer? Eu vou ser dentista. Aquela frase virou verdade na minha vida. Uhum. Virou verdade, virou verdade. Na decisão entre que turma vai, biológicas, exatas, humanas, biológicas. Por quê? Porque eu vou fazer odonto. Pois muito bem. Chegou a hora de decidir fazer a inscrição no vestibular. Eu queria fazer medicina. Olha que doideira. Eu falei para minha mãe, sabe qual foi a resposta? Não, minha filha, você quer fazer odonto. A vida inteira você falou em Você odonto. só falou em odonto. O que que eu fiz? Odonto. Que doido. E aí foi. Gostei de fazer odonto. No primeiro momento eu entrei, falei, acho que eu não vou gostar. Mas foi difícil me inscrever. Confesso a você que essa foi uma das situações que eu mais me senti perdida, porque eu falei, eu sempre tive uma questão de ser muito responsável. E na minha cabeça, acho que é próprio da minha geração, era para eu me formar e viver para o resto da vida naquela Naquela profissão, profissão. entende? Então, eu falei, meu Deus, eu falei a vida inteira isso. E agora o que que eu faço? E agora o que que eu faço? E agora o que que eu faço? Como se não pudesse mudar de Olha opinião. que coisa louca. Que doido. E interessante como a odontologia entrou na tua vida. Ela entrou para te salvar de um momento difícil Sim, para uma criança. sim, Ver as discussões dos pais e tá. exato, É como se ela estivesse salvando a tua vida. exato. Foi uma fuga ali, né? Uma fuga que a minha prima achou e eu fui. E as nossas escolhas vão sendo pautadas pelas fugas que vão acontecendo. E aí a gente traz isso como verdade absoluta. Exato. Como se eu tivesse que viver aquilo pro resto da minha vida. São as pausas que a gente não faz. Eu acredito um pouco nisso, sabe? Total. Se talvez eu tivesse um spread de tempo ali entre, ai, tem que terminar o terceiro ano e sair correndo, fazer a prova e tal. Pra que essa loucura? Eu digo hoje para quem eu comentei há pouco tempo com meu irmão isso. O Pedro, meu sobrinho, tá com 13 anos. Falei, cara, vê o que que seu filho gosta de fazer, sabe? Escuta um pouquinho, para com essa correria de tem que passar na prova loucamente, porque tem que terminar com tanto de idade, porque tem que fazer a prova do vestibular, porque e às vezes vai encaixando uma coisa na outra na linha do tempo. Será que é o que o teu filho quer fazer? Será que é o que ele gosta de fazer? Porque daí você continua com aquela história de é o que dá dinheiro? É o que traz status? É o que parece que dá poderes, superpoderes. Entende? A gente não faz pausa na vida, nunca. Precisa, as pausas, elas são para dar o reset. Fala, respirei, é isso. É isso. Que doido. Meu Deus, que papo gostoso. Que delícia. Que delícia te ouvir, que delícia entender. Cara, você me deu vários insights aqui. Vários. Eu comecei a pensar em várias coisas da vida, né? Várias coisas da vida. E o quanto a gente vai se perdendo de acordo com a opinião das outras pessoas, que entra o que a gente começou falando lá atrás, Isso. né? Mas tem algo importante dentro de cada um de nós que precisa ser resgatado, que precisa ser olhado, que precisa ser cuidado. Que de alguma forma isso vai influenciar no meio onde eu vivo. Porque Sim, olha o quanto de influência a gente tem ao fazer uma escolha. Todas as suas escolhas, por mais que você decidiu fazer, né? Eu acredito, e trazendo a responsabilidade pra gente, porque eu acredito que nós somos responsáveis pela nossa vida a partir de algum momento, de uma fase dela, quando nós já começamos a buscar por coisas mais arriscadas na vida, sim, mais de adulto, a gente já pode também assumir a nossa responsabilidade sobre os resultados que a gente vai ter. Mas, se não tivermos consciência disso, o quanto
interferência de outras pessoas podem prejudicar o resultado que eu vou ter. Com certeza. Ou o caminho que eu vou seguir. Com certeza. É, e aí é a questão de, putz, qual exemplo eu quero dar? Então, eu, no meu lugar, na minha autorresponsabilidade, o que eu quero fazer? Que eu quero ser exemplo. Então, aos pais, não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Aos professores, aos adultos perto das crianças, aos amigos, né? Então, se você quer realmente conduzir, é o teu exemplo, é o que você faz, não é o que você fala, é o que você faz. E quantas vezes, Luana, quantas vezes eu já errei, erro e vou errar. E aí é, puta, caramba. Se alguém tava me vendo e sempre tem alguém olhando, né? Sempre tem, sempre. Puta, é essa figurinha que tá marcada. Lembrei de uma coisa. Pra tudo, sempre tem alguém olhando. Fui almoçar com o Renê domingo, eu, o Renê e a Júlia. Hã? O Vitor tinha ido jogar bola com um amigo, pequenininho. A mãe do pequenininho falou, não, deixa ele, vai comigo. Eu falei, amor, não queria fazer almoço. Vamos sair pra almoçar em algum lugar? Vamos, chegamos lá. Entrou um pedaço de carne no vão do meu dente. É? Tinha acabado de dar a primeira mordida. E aí a gente fica incomodado, né? Tenta tirar e quer. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou no banheiro. E não achava banheiro, uma fila de gente pra entrar no banheiro. E olhei pro Renê e falei assim, meu Deus, cadê um palito? E coloquei a mão. Ele falou assim, não faça isso. Por quê? Ele deu um tapa na minha mão assim, não faça isso. Por quê? Porque alguém vai ver. Não adianta, Claro. vão saber que você tá tirando. Vai lá no banheiro, pega um palito e vai Claro. fazer o que tem que fazer. É óbvio, mas tô falando de uma coisa engraçada. Mas se você vai fazer coisas difíceis na vida, ou coisas boas, coisas. Sempre vai ter alguém Tudo. olhando. Sempre vai ter. Tudo. Se você tivesse usado o palito, com certeza alguém que estava naquele restaurante ia falar assim: Olha lá. ai, teve uma pessoa que usou, vou usar também. Somos referências nas coisas que Somos. fazemos, né? O ser humano faz, é o tal, às vezes é o rapport que não é nem consciente, Sim. né? Neurônio Então, espelho. exato. Alguém espirra, O outro espirra. abre a boca, Coço, boceja. você tudo. coça. É assim. É muito assim. louco, então não adianta. É assim, o ser humano é isso aí. Nós É somos isso assim. aí, mas é maravilhoso, né? Não? Sim. E foi engraçado que eu olhei do lado, o cara estava exatamente com o palito e tentando. Eu falei, olha só, né? Não é? Tô fazendo, pode parecer uma coisa engraçada, mas isso em tudo na vida. Sim. Gabizinha, antes da gente encerrar, eu gostaria que você trouxesse uma mensagem. Algo que toque o coração, que tocou seu coração em algum momento e que toque o coração das pessoas que estão nos ouvindo, vendo. Eita, Ana, eu acredito que a gente falou aqui sobre essência, a gente falou aqui sobre Deus, a gente falou aqui sobre o que eu vim aqui para fazer, quem eu sou, né? Então, eu acho que para que você não se arrependa só quando já tiver com algum problema, para que você evite olhar para trás e falar, putz, faça algumas pausas, se ouça, se perceba, esteja presente, converse mais com as pessoas ao seu redor, ouça mais, mas nessa pausa, que essa pausa sirva para alguma coisa e não só para você. Mas ela também tem que servir para você. Porque são as pausas que fazem a gente tomar decisões mais assertivas. Nas pausas a gente toma as melhores decisões. Uau. E as decisões é que mudam tudo. Obrigada por isso, viu? Ai, meu Deus, não dá vontade de acabar, né? Ficar conversando. Gabizinha, aonde as pessoas podem te encontrar?
Putz, olha, eu não sou muito, né, das mídias sociais, mas o meu Tá Instagram. arrasando. Tô olhando Só no todos os seus Instagram. vídeos. Esses dias, inclusive, eu fui compartilhar, não sei o que, na sua página. Eu fui compartilhar a sua página. E do lado tem do lado onde você segue, tem uns pontinhos ali, né? Eu fui apertar. Eu apertei de seguir sem querer. Aí o Renê falou assim: você vai parar de seguir a Gabi? O Renê eu falei assim: não, eu quero compartilhar isso que ela está colocando. Olha que vídeo legal que ela tá. Quantos vídeos. Eu fui compartilhar a sua página com o meu grupo de mentoria. Que legal. E peguei pra falar, porque a gente fala de muitas coisas. E o formato que você tá fazendo tá demais. Obrigada. Demais, demais, Obrigada. demais. Tá incrível mesmo. Obrigada, Né? Luana. Obrigada. Aquilo ali é quem eu sou. É o jeito que eu faço vendas. A gente não pode pesar muito, né? Não pode. Tem E é que... muito legal ver a Gabi ali, sabe? Muito Às legal. vezes é um pouco difícil ainda, hein? Mas já melhorou muito de quando começamos, né? Graças a Deus, né? Estamos afiando aí o machado. Tá maravilhoso o teu perfil, assim. Muita sacada legal, muita É? dica legal. Que legal. Né? Eu tô Bom gostando saber disso. bastante. Tô gostando Obrigada. bastante de acompanhar. Obrigada. Recíproca é Tô verdadeira de compartilhando, novo. inclusive. Né? É isso. Vendas traz isso, né? isso. Vendas traz isso. Acho que se a gente vê algo legal, acho que é legal a gente compartilhar e a gente pode ajudar um amigo. Obrigada pela sua ajuda em compartilhar. Agora eu sei como que compartilha. Não é do lado. Tem outros 3 pontinhos em cima. É lá que você copia. Que tenha servido, viu? Que tenha servido esse compartilhamento. Sim, Eu tô com lá no certeza. gabi.melooficial. Gabi.melooficial. Então é isso. Lá a gente conversa um pouquinho de vendas, um pouquinho de comportamento. Então eu vou mostrando um pouquinho de quem é a Gabi. Muito legal. Obrigada de verdade. Obrigada a amiga. você. Casa é sua. Volta quando você quiser. Opa! Tô muito feliz. Eu aceito. Dá um beijo em todo mundo. Ah, Glau, tô morrendo de saudade mesmo da gente sentar, papiar, conversar, tomar uma cervejinha. Isso é muito bom, né? E ver você crescendo, brilha meu coração, Obrigada. brilha os meus olhos. Faz bem, né? Faz O bem bem. faz bem. Faz bem. É muito muito legal isso. Obrigada, Luana. Obrigada mesmo. E eu também tô acompanhando essa sua Esse é um presente pra foguetada. você, inclusive. Livro Olha maravilhoso, só. gente. Esse é pra Não, você. olha, incrível. Ficou lindo demais. Lindo demais, lindo Tem demais. muita lindo atividade demais, boa lindo demais. aí. Não, e vamos botar em prática, né? Por favor, Pelo né? amor de Gostaria do Deus. teu feedback depois. Vou dar. Ó, que livraço. Vamos encerrando com o coração quentinho, com um papo maravilhoso. Se você ficou até aqui, curta, compartilha, leve essa mensagem para o máximo de pessoas que você acredita merecer. Somos seres merecedores, né? E precisamos dessa comunhão para cada vez mais ter presença na vida de outras pessoas. E compartilhando esse vídeo, com certeza você vai contribuir com a vida de alguém. Muito obrigada, um grande beijo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!